Nicho em porcelanato. Veja que lindo nicho em porcelanato. Esse é o nicho externo, onde o cliente mora. O apartamento não pode ser quebrado para chumbar a parte de trás e ficar só a superfície, a parte da frente aparecendo. Aí tivemos a ideia de fazer um nicho na vertical externo, porque a pessoa ia ficar batendo ele na horizontal, a pessoa ia ficar batendo toda hora o seu cotovelo na hora do banho, ok? Aproveita aí, você que está assistindo, se inscreva no canal e compartilhe também. Comenta aí o que você achou dessa ideia. Deixa eu mostrar para você as coisas. Então, coloquei algumas coisas para você ver. O tamanho é de acordo com a necessidade, tamanho do banheiro. Como nesse caso ele é abaixo do vitrô, se fizer ele muito comprido, ele vai ficar muito perto do chão. Aí quando a pessoa tomar banho vai encher muito de água, ok? Esse é o nicho externo. Tem essa borda dupla dele aqui. Vai aparecer pelo menos um lado, nesse caso vai ficar aparecendo. O outro lado vai ficar encostado no canto da parede devido ao banheiro ser muito pequeno, ok? Você que está vendo aí, veja no nosso canal outro exemplo de nicho, borda dupla, o nicho comum, borda comum. Temos aí pia, lavatório, papeleira, pia de cozinha, bancada e outros. Deixa eu te mostrar também atrás, né? Como é que fica aqui atrás, ó. Aqui tem esse vão, tá? Esse vão é aqui que vai ser colocada a cantoneira parafusada e ele vai ser colado na cantoneira e colocado também a cola aqui na parte de trás para ajudar na segurança em relação à parede. Repito, nicho, borda dupla externo. No caso, quando a pessoa não quer ou não pode chumbar na parede. Sabe aquela reforma de banheiro em apartamento? É quase sempre uma dor de cabeça, né? O espaço é pequeno, cada centímetro vale ouro, e aí vem o sonho de ter um nicho para organizar o shampoo, o sabonete, mas a ideia de quebrar a parede parece um pesadelo. E se eu te disser que não precisa ser assim? Hoje a gente vai analisar uma solução que é simplesmente genial para esse problema. A pergunta que não quer calar é essa: como é que se consegue aquele nicho bonitão, embutido, super prático, num banheiro onde o regulamento do condomínio grita "não pode quebrar nada"? Parece um beco sem saída, mas a resposta é muito, mas muito mais criativa do que se imagina. Bom, antes de chegar na solução, vamos entender direitinho o tamanho do obstáculo. Porque o desafio não é só o banheiro ser pequeno, mas são as regras, as limitações de estrutura que vêm junto com ele, uma realidade para muita gente que mora em apartamento. E aqui está o ponto central de tudo. Na maioria dos prédios, as paredes, principalmente as do banheiro, são cheias de canos, ou pior, fazem parte da estrutura. Então a regra é clara, nem pense em cortar ou fazer um buraco aí. Isso, de cara, já elimina a opção do nicho tradicional, aquele que a gente conhece, que fica para dentro da parede. Mas como sempre dizem, a necessidade faz a gente pensar fora da caixa. E é exatamente aqui que entra a estrela da nossa análise de hoje, o nicho externo. A ideia é brilhante de tão simples. Pensa só. Em vez de cavar a parede, o nicho externo funciona como se fosse uma prateleira de luxo, uma caixa que é colada por fora. Ele dá aquele mesmo visual limpo, a mesma organização, só que, olha só, sem um pingo de demolição. Quando a gente coloca um do lado do outro, fica muito claro. De um lado, o nicho tradicional, obra, poeira, complicação. Do outro, o nicho externo, zero demolição. Isso faz dele a solução perfeita não só para quem mora em apartamento, mas para qualquer reforma que precise ser rápida, limpa e inteligente. Mas não é só a instalação que é esperta não. O design por trás desse nicho foi todo pensado nos mínimos detalhes, para resolver os problemas práticos de um banheiro pequeno de verdade. A primeira coisa que chama a atenção é o formato dele. Por que fazer um nicho em pé, alto e estreito, em vez do formato deitado, horizontal, que é o mais comum que a gente vê por aí? E essa frase do próprio criador da peça explica tudo. É genial. É um design que pensa na experiência de quem usa. Num box apertado, um nicho para fora na horizontal vira um obstáculo, um verdadeiro trombador de cotovelo. Já na vertical, ele usa um espaço que a gente não usa.
o espaço aéreo e libera a área onde os braços se movimentam. É simples e brilhante. E tem mais. Além de ser vertical, ele tem outros detalhes ótimos. A tal da borda dupla dá um acabamento mais bonito, mais robusto, já que a peça fica toda para fora. O tamanho pode ser feito sob medida e um ponto crucial, ele é instalado numa altura estratégica para não ficar acumulando água do chuveiro. Um detalhe pequeno, mas que faz toda a diferença na hora de limpar. Ok, chegamos na pergunta de R$1 milhão. Se ele não é chumbado na parede, como é que esse negócio fica preso? Ele é forte mesmo? Aguenta o peso dos frascos de shampoo, de tudo? O pulo do gato está na construção dele. A parte de trás do nicho tem um vão, um espaço oco. Ele não é uma peça maciça. E é justamente esse vão que foi pensado para encaixar o sistema de fixação. É isso que torna a instalação não só possível, mas olha, super segura. Então vamos lá. O processo funciona assim. Primeiro, uma cantoneira de metal, que é tipo um suporte em L, é parafusada bem firme na parede. Isso cria a base. Depois, uma cola super forte é aplicada no nicho e também nesse suporte. E por último, o nicho é encaixado ali e pressionado. É um sistema de segurança duplo. A força do parafuso com a força da cola. Impossível sair do lugar. E o resultado final é esse que a gente vê. Uma solução de armazenamento que funciona, que é bonita, com um visual super moderno e que parece que foi planejada desde o começo da obra. E tudo isso instalado de um jeito rápido, limpo e, o mais importante de tudo, sem quebrar absolutamente nada. E essa solução toda, para o nicho do banheiro, acaba nos levando a uma reflexão, né? Muitas vezes uma limitação, um não pode, é na verdade um convite para a gente ser mais criativo. Então a pergunta que fica no ar, né? Que outras regras ou desafios que a gente tem em casa poderiam ser resolvidos não com mais força bruta, mas com uma boa dose de criatividade? Fica aí a reflexão.